Espartanos, qual é sua profissão? É isso aí, gente. Hoje nós vamos entrar no período arcaico e clássico também da Grécia Antiga. Para quem não está entendendo nada, vai ter que ir no primeiro vídeo desta saga sobre a Grécia Antiga. Lá eu estou explicando a origem da Grécia, sua formação. Nesse daqui eu vou falar sobre o período arcaico, que é o surgimento da polis grega, o surgimento das cidades-estados. E as cidades-estados que a gente vai destacar é a cidade-estado de Atenas e a cidade-estado de Esparta. E vou falar também sobre o período clássico da Grécia, que foi o período de grandes realizações culturais, mas também de grandes conflitos, como as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. Bem, gente, antes de começar a falar de Atenas e Esparta, vamos voltar um pouquinho lá ao primeiro vídeo, bem resumidamente. A formação da Grécia se deu por vários povos, tá? E aí foram surgindo as comunidades gentílicas. Essas comunidades gentílicas mais tarde iriam se desintegrar, isso porque ia haver um crescimento demográfico na Grécia. Então, com isso, iriam se formar a polis grega, ou as cidades-estados. As cidades-estados eram caracterizadas pelo quê? Eram cidades independentes entre si. Cada cidade agora mandava em si própria, tinha o seu próprio governo, tinha suas próprias leis, tinha sua própria sociedade e aí por diante. As cidades que mais vão se prosperar, assim, que mais vai se destacar, na verdade, é Atenas e Esparta, e por isso que se fala mais delas. Mas houve outras também em cidades-estados na Grécia, tá? Vamos começar a falar de Atenas. Atenas foi considerado o berço da democracia. Lembra que eu falei pra vocês lá no outro vídeo? Acho que eu falei sobre isso. Que a Grécia, ela vai ter uma influência muito grande no mundo ocidental, no mundo que a gente vive, né? Porque ela vai nos trazer várias heranças culturais. E uma herança que a Grécia deixa pra gente é justamente a democracia. Foi lá que surgiu a democracia. Só que a democracia de Atenas, naquela época, na verdade, era bem diferente da democracia de hoje em dia. Mas vamos com calma. Antes da gente entrar nessa questão da democracia ateniense, como surgiu, como desenvolveu, vamos falar um pouco da sociedade. Como é que estava dividida aquela sociedade ateniense? Primeiramente, a gente tinha os eupátridas. Os eupátridas eram considerados os cidadãos atenienses, aqueles que tinham direitos, que gozavam de direitos na sociedade. Abaixo dos eupátridas, a gente tinha os demiurgos. Demiurgos eram os trabalhadores, os comerciantes, os agricultores, enfim, trabalhadores livres, que eram atenienses. Abaixo dos demiurgos a gente vai ter os metecos. Esses metecos eram considerados estrangeiros, aqueles povos que vinham de fora, que não eram considerados atenienses, porém, eles eram homens livres. E aí a gente vai ter os escravos, os estrangeiros que foram escravizados. Então, a sociedade ateniense está dividida dessa forma: eupátridas, demiurgos, metecos e escravos. Pois bem, democracia ateniense. A Atenas, ela não vai começar já com uma democracia, já começa por aí. Ela vai começar, na verdade, com uma monarquia. Depois ela vai passar por uma oligarquia. Aí sim é que vai se desenvolver aos poucos a democracia. Essa democracia, que ainda não era chamada de democracia, começa com quem? Com o primeiro reformador, né? Drácon. Drácon chega e diz assim: agora vai existir o primeiro código de leis aqui em Atenas. Mas, Carol, que diferença ia fazer um primeiro código de leis? Se as leis não iam mudar, as leis iam ser as mesmas. Aí eu te digo, não ia mudar muita coisa, mas já ia ajudar, porque quando você tem um conjunto de leis escritas, né, que foi o que Drácon fez, ele fez o primeiro código de leis escritas. Então, quando você tem um primeiro código de lei, quando você tem um código de leis escritas, você tem uma base ali para poder reclamar de alguma coisa, para poder dizer, ó, tá aqui na lei, ei, não é assim não, ó, a lei está dizendo isso. Então já era uma fonte de segurança para os cidadãos atenienses. Aí vem o segundo reformador, né, que é Solon. Solon, ele vai além. Ele, além de extinguir a escravidão por dívida, porque sim, em Atenas existia a escravidão por dívida. Quer dizer, você deve, você é escravo, vira escravo.
Ou seja, vocês ficam aí reclamando, o povo que fica ligando, cobrando, de graças a Deus, meu filho. Porque imagina você virar escravo por dívida, eu tava lascado. Mas enfim, além dele instituir essa escravidão por dívida, ele também institui, cria aí uma assembleia, que é como se fosse um tribunal popular. Ou seja, agora os cidadãos atenienses vão poder interagir com a política, vão poder participar da política através dessa assembleia, através desse tribunal popular. Mas quando eu falo em cidadãos atenienses, eu não estou falando de toda a população não, tá? Até porque nem todo mundo era considerado cidadão. Não é como hoje em dia aqui no mundo ocidental, que a gente, já nasce cidadão. Não, não é bem assim, não era bem por aí. Mas já era alguma coisa também. Só que a população vai continuar insatisfeita com algumas coisas e isso vai dar vez à tirania. E quem é que vem com a tirania? Pisístrato. Só que a tirania não significa uma coisa necessariamente ruim, tá? Depende de quem for esse tirano. Claro que tirania não é bom, porque a tirania é um governo que impõe, é um governo que não te dá voz. Porém, não necessariamente esse governador, esse líder, vai ser uma pessoa que vai fazer coisas ruins. Pisístrato, por exemplo, ele fez muitas coisas boas por Atenas. Ele construiu obras, ele construiu canais, enfim, ele fez Atenas desenvolver. O problema é que os sucessores de Pisístrato não iam ser tão bons assim. Aí ia gerar uma insatisfação muito grande e ia dar voz finalmente à democracia com Clístenes. Pois bem, temos aí então o pai da democracia, que é Clístenes. Mas vamos deixar Atenas de lado e vamos falar um pouco agora de Esparta. This is Sparta! Aquele que é bem conhecido por ser bem guerreiro. Sim, Esparta, bem diferente de Atenas, não estava nem um pouco preocupado com a cultura, o desenvolvimento cultural, a beleza. Ele não estava preocupado com isso não, estava preocupado com guerra. Estélios! Ataque eles! O elmo era sufocante, estreitava sua visão. E ele precisa ver longe. Seu escudo era pesado, desequilibrava-o. E o seu alvo estava distante. O negócio de Esparta era guerrear. Porém, minha gente, vejam só, isso não significa que em Atenas não tinham bons soldados, eles não pensavam em guerra, não é bem assim, eles pensavam também, claro, mas Esparta focava mais nisso aí. Essa é a característica de Esparta, militarismo. Quando a gente pensa em Esparta, a gente pensa em militarismo. E como é que estava dividida a sociedade espartana? Primeiramente, a gente tinha os espartiatas, que eram os espartanos, cidadãos, os considerados cidadãos. Segundo, a gente tinha os periecos, que eram considerados os estrangeiros. E, por fim, a gente tinha os ilotas, que eram considerados os escravos. Inclusive, esse nome periecos vai até dar origem ao nome periferia e tal, e tinha tudo a ver com o termo. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, vamos voltar um pouquinho, porque eu esqueci. A gente volta, é assim mesmo. É em relação à democracia ateniense para a democracia que a gente tem hoje em dia, que eu falei que há uma diferença, e eu não expliquei que diferença é essa. É porque, assim, a democracia de Atenas era uma democracia direta. Já a democracia que a gente vive hoje em dia é uma democracia indireta, ou seja, tem alguém para nos representar, seja um presidente, um governador, um prefeito, tá? Porém, a democracia ateniense era uma democracia para poucos, tá? Ah, mas não era para todo cidadão? Era, mas nem todo mundo era considerado cidadão.
Se você for reparar direitinho, em média, assim, 9% era cidadão. Então, poucos participavam da política. Porém, esses poucos participavam diretamente. Já na democracia que a gente tem hoje em dia, todos podem participar, né? Só que a gente tem alguém para nos representar. Se chama democracia indireta. E em Esparta? Como era em Esparta? Era democracia direta ou indireta? Nenhuma das duas, né? Na verdade, em Esparta se vivia uma oligarquia. Primeiramente começou com uma diarquia, que é um governo liderado por 2 reis, e depois se desenvolveu para a oligarquia e morreu na oligarquia. Não se desenvolveu para a democracia. E como era a característica militar de Esparta? Como é que eles lidavam com isso? Spartans! Lay down your weapons! Persians! Come and get them! Hold! Give them nothing, but take from them everything! Stay! Era muito severa, gente. As crianças, eu acho que muita gente sabe disso. As crianças, quando nasciam, elas já eram analisadas se iam servir para guerrear ou não. Ou seja, era uma sociedade eugênica. O que isso significa? Tu tinha que nascer perfeito para poder viver. Perfeito fisicamente, perfeito para guerrear. Se tu não nascesse perfeito para guerrear, tu não viveria, porque tu não ia servir de nada. Isso se fosse um homem, né? Um menino. Mas se tu nasce perfeito, beleza, tu vive. E aí tu vai ser educado só para isso. Nas escolas iriam se ensinar somente isso. Era a base da sociedade espartana. E aí quando o adolescente, o homem completava 18 anos, ele já estava pronto para a guerra. E qual era o papel da mulher espartana? Apenas servir a casa, cuidar da casa, dos filhos, enquanto não fossem para a guerra, das filhas também, e esperar por seus maridos e por seus filhos voltarem da guerra ou não, né? Tinha esse problema. Mas as mulheres se sentiam lisonjeadas com isso. Acho que já era um costume também, né? Na verdade, as próprias mulheres queriam que os seus maridos fossem para a guerra, os seus filhos também. Era uma questão de honra, entendeu? Era tipo assim, volte vencedor ou volte morto, não volte. Era uma questão de honra. Então, era bem realmente severa a sociedade espartana. Bem diferente de Atenas, né? E aí, finalmente, a gente pode entrar no período clássico da Grécia Antiga, que é o período que vai retratar as grandes realizações culturais, mas também os grandes conflitos. Entre eles, as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Vai incluir justamente aí as cidades-estados de Atenas e Esparta. As guerras médicas é o seguinte, gente. Elas eram chamadas assim porque envolvia os persas. E os persas eram chamados pelos gregos de Medo. Então, por isso, guerras médicas. Não é porque tinha médico, não. Nossa, que comentário idiota. Enfim, tudo começa quando Atenas e Esparta estão em um conflito. Na verdade, Atenas e Esparta sempre viviam em conflitos. Na verdade, as cidades-estados gregas sempre viviam em conflitos. E o que aconteceu? Atenas precisava de uma ajuda para vencer Esparta, num determinado conflito. E aí ele vai pedir ajuda ao Império Persa. Por quê? Porque o Império Persa estava se expandindo demais.
Isso porque os persas eles eram considerados povos maleáveis. Como assim? Eles conquistavam, mas eles deixavam os povos conquistados de boas, assim, não ficava impondo coisa, sabe? Principalmente em relação à religião. Então, isso fez com que os persas se expandissem mais e mais. Aí se tornou um grande império. Aí Atenas, vou pedir ajuda ao Império Persa. Ô Dario, que era o rei da época, eu tô precisando da tua ajuda aqui pra poder vencer Esparta e tal. Me ajuda aí, velho, me ajuda aí, mano, bro. Aí o Dario foi, beleza, vou ajudar. Começou a preparar o exército lá, né, e tal, não sei o que. Só que Atenas se virou sozinha lá. Se virou, ela nem precisou de ajuda. Aí ela pegou e disse, ô, Dario, não precisa mais da tua ajuda não, valeu aí, viu? Fica na paz. Oi? Dario olhou assim e pensou, oi? Como assim não vai precisar mais da minha ajuda? Eu já preparei todo o meu exército aqui, tu disse que não precisa mais da minha ajuda? Aí eles declararam guerra. O que eles fizeram? Atacaram a cidade de Mileto. Aí Mileto olha para Atenas e diz, ô Atenas, tu que começou essa treta aí, moço, te vira, me tira dessa. Aí é quando começa a guerra entre gregos e persas, que são as chamadas guerras médicas. Tem uma noção de uma coisa, essas coisas acontecem em anos e anos, tá? Não é de um dia para o outro, não. Foram anos, foram várias batalhas, onde os gregos saíram vitoriosos, depois os persas e aí por diante. Inclusive teve a batalha de Maratona. 1,000 Greek infantrymen stood in their way, here at Marathon. Place that suited the kinds of forces that they had. Basically, within the territory of Athens, they couldn't have found pretty much a better place for them to land. Here is a danger and an opportunity. The danger is if we don't act now, the city will be captured behind our backs. The opportunity is we can march down into the plain now and take them on because they won't have time to unship their cavalry again. Things I think in all of ancient warfare. As laterais da falange grega começaram a empurrar as laterais da linha persa para o centro. Cada ponta foi se movendo ao mesmo tempo, girando para a esquerda ou para a direita, fechando um círculo. Ao final, a tática de Miltíades deu resultado. O centro da linha persa caiu e ela lentamente foi cercada pelo inimigo. Foi uma carnificina, pois o eficiente armamento grego se abateu sobre o inimigo. Teve a batalha de Termópilas, que foi o desfiladeiro de Termópilas. 10 anos antes, o pai de Xerxes, Dario, havia sido derrotado pelos gregos em Maratona. E Xerxes estava determinado a não repetir a derrota do pai. They would be talking to each other and inspiring each other, encouraging each other to advance while these other people are advancing towards you. I mean, as each step got closer and closer, the terror must have been unbelievable. Os bem treinados espartanos matavam todos à sua frente. Os medos viram que suas armas eram inúteis e começaram a agarrar a lança dos adversários. He's now decided to bring this battle to a quick end. Ele tentara lutar soldado a soldado, na melhor tradição persa, mas não conseguira vencer os espartanos. Ele decidiu retirar suas tropas e acabar com os espartanos a uma distância segura, com flechas. Teve a batalha de Salamina e a batalha de Plateia, para então pôr fim à guerra, né? Para então cessar a guerra. Xerxes passou pelas Termópilas e partiu para Atenas. Mas os cidadãos e o exército ateniense já haviam fugido. Mais tarde, no mesmo ano, em 480 a.C., os atenienses armaram seus navios e venceram os persas na grande batalha naval de Salamis. E aí se tem a paz de Simon, né? Que finalmente acabou. Já era e tal. Só que, minha gente, veja só. Atenas começou a se desenvolver. Existia uma figurinha chamada Péricles que desenvolveu Atenas de uma forma incrível. Ele construiu grandes templos, construiu Paternon, ele fez Atenas explodir culturalmente. Isso através de uma liga que eles construíram, que era a Liga de Delo. Essa liga servia para que se unissem as cidades-estados gregas e dali tirarem recursos para poder
engrandecer a Grécia. Só que Péricles, né, estava usufruindo isso aí só para Atenas. E Atenas crescia, e as demais cidades-estados não. E Esparta, invejosa, olhou assim e disse, opa, que é isso? Que é isso? Não gostou. Não gostou, na verdade Atenas começou a se transformar em uma Atenas imperialista, né? Se teve um imperialismo ateniense através de Péricles e também começou a se transformar num perigo para as outras cidades-estados. Aí, liderada por Esparta, se cria agora a Liga do Peloponeso. Agora nós temos Liga de Delos contra Liga do Peloponeso, Confederação de Delos contra a Confederação do Peloponeso. Aqui a gente tem, na Liga de Delos, a liderança Atenas, e aqui a gente tem, na Liga do Peloponeso, a liderança Esparta. Agora a gente vai ter uma guerra entre Atenas e Espartas. É a Guerra do Peloponeso. Essas guerras, tanto as guerras médicas como a Guerra do Peloponeso, duraram anos e anos. Isso ia fazer com que as cidades-estados gregas enfraquecessem, porque guerra enfraquece, guerra devasta. Então, isso ia gerar um enfraquecimento da Grécia, né? Uma devastação da Grécia. E ia dar abertura para a gente entrar no próximo período, né? Que eu vou falar mais tarde no outro vídeo. Que é o período helenístico, que é quando vai acontecer a invasão macedônica, tá bom? Mas nesse vídeo ficamos só por aqui mesmo, porque senão vai ficar muito extenso, né? Até o próximo. Quem gostou, curte. Quem não é inscrito, se inscreve. E é isso aí. É isso aí. É isso aí.